Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos reunidos aqui na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e o tema de pregação chama-se Jesus, o sumo sacerdote para sempre. Jesus, o sumo sacerdote para sempre. O texto todo foi tirado da carta de São Paulo aos Hebreus, em vários capítulos. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. Por isso eu vou fazer um resumo para vocês. Jesus, o sumo sacerdote para sempre. Carta aos Hebreus. Nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus foi por Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo. O nome de Jesus também significa rei de justiça, e ele é também rei de Salém, isto é, Rei da paz, pois ele recebeu esse testemunho de Deus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás, tu és sacerdote para sempre. Por isso, ele tem o poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Tal é o sumo sacerdote que temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Aleluia, amém, amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, com tanta sabedoria, ele começou a falar, colocando Melquisedeque e Jesus na sua semelhança. Melquisedeque, ele era rei de Salém, da cidade de Salém, e sacerdote de Deus Altíssimo na época de Abraão. Abraão foi em uma batalha, e ao voltar da batalha, de uma vitória na batalha, Melquisedeque, o sacerdote, se apresentou a Abraão, e Abraão entregou o dízimo à mão desse sumo sacerdote, Melquisedeque. Ora, irmãos, Abraão, pai da promessa, escolhido por Deus, ele era maior do que Melquisedeque. E por que então Abraão deu o dízimo de toda a sua conquista da batalha ao sumo sacerdote Melquisedeque? É porque esse Melquisedeque, ele representava o Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. E a palavra diz, o apóstolo Paulo nos fala: nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Jesus foi por próprio Deus proclamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nome de Jesus também significa rei de Salém, e ele é também rei de Salém, rei de justiça, rei da paz. Salém significa Jerusalém, a cidade de Jerusalém. A cidade de Salém do passado, no presente de Jesus, era Jerusalém. E Jesus, o nome tão importante acima de todo nome, ele tem um significado também
Rei da justiça, Rei de Salém, Rei da paz. Pois ele, Jesus, recebeu este testemunho do próprio Pai, do próprio Deus. E Deus disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, filho amado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem dos sumos sacerdotes. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude daquele que ele disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre. Deus jurou e disse: o Senhor jurou e não voltará atrás na sua palavra. Tu, Jesus, és sacerdote para sempre. Por isso, ele, Jesus, tem o poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus por nosso Senhor Jesus são salvos. Tal, queridos irmãos, tal é o sumo sacerdote que nós temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Jesus sentou à direita da majestade de Deus, conforme está escrito também no Salmo 110. De Sião o Senhor estende o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. Tu és príncipe, Jesus, desde o dia do teu nascimento, entre santos esplendores, antes da aurora, como orvalho, eu te gerei, Jesus, filho amado. O Senhor jurou e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Senta, Jesus, senta à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo em teus pés. Queridos irmãos, as Sagradas Escrituras vão se repetindo as palavras de Deus, as promessas de Deus, os juramentos que o próprio Deus fez. Jesus é sumo sacerdote, Ele está acima de todos os anjos do céu, está acima de todos os da terra, dos profetas, dos apóstolos, de todos e todos e todos. Ele é o Senhor, para a glória de nosso Deus Pai. Amém.